Boa tarde, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aula de ciência de hoje, nós vamos continuar o assunto de mistura. Não é isso? Nós vimos na aula passada que a mistura pode ser de dois tipos, né? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quando é que a mistura é homogênea? Quando você não visualiza os componentes da mistura. Um exemplo, se você botar água e sal, dissolver na água, você não vai visualizar o sal, né? Então é a mistura homogênea. Se você pega a água e coloca areia, aí você vê que a areia fica no fundo do copo, né? Ela não se mistura. Então aí você tem uma mistura heterogênea. A água e o óleo não se misturam. Você visualiza quem são os componentes dessa mistura. Então, nós temos uma mistura heterogênea. Então, nós vamos continuar hoje falando ainda de mistura, só que nós vamos ver agora as ligas metálicas, que são misturas homogêneas. Abra o seu livro de ciências, lá na página 52, e vamos falar um pouquinho sobre a mistura dos metais através do tempo. Você vê aqui, ó, um avião. Ele é um dos principais materiais que é feito o avião, é o metal, certo? Então, o metal, do metal se extrai as ligas metálicas, que é também um tipo de mistura homogênea. Nós vamos ver aqui, ó, os metais estão presentes em diversos objetos que utilizamos no nosso cotidiano. Eles compõem desde pequenos parafusos, anéis, panelas, garfos, geladeira, até as estruturas de construções inteiras, como prédios, estádio de futebol, certo? Então, a manipulação e a extração dos metais são realizadas por um conjunto de técnicas chamadas metalúrgia. Então, o que é metalúrgica? É a manipulação e a extração dos metais, né? Esse conjunto de técnicas que realiza é chamado de metalúrgica. O desenvolvimento das primeiras técnicas de metalúrgia aconteceu há milhares de anos. É isso que marcou o período da história, que ficou conhecido como Idade dos Metais, certo? Durante esse período, o ser humano aprendeu a extrair das rochas metais como o cobre, o ferro e o estânio, e a produzir as ligas metálicas, que são misturas homogêneas de dois ou mais metais diferentes. Exemplo, o bronze, certo? Aqui o bronze é uma liga metálica, formada principalmente por cobre e estânio. O período caracterizado pela produção de objetos feitos de bronze ficou conhecido como Idade do Bronze, certo? Durante a Revolução Industrial, muito tempo depois dessa Idade do Bronze, que a metalúrgica se desenvolveu rapidamente. Hoje existem diversas ligas metálicas, que é o aço, é uma liga metálica formada principalmente por ferro e carbono. Ele possui diversas finalidades, sendo a liga metálica mais utilizada no mundo nos dias atuais. O aço. O metal, o latão, também é uma liga metálica, formada essencialmente por bronze e zinco. Ele é bastante maleável e resistente aos impactos. Então, nós vimos aí que a liga metálica é uma mistura homogênea de dois ou mais metais, não é isso? A principal vantagem de uma liga metálica em relação aos metais puros que o compõem, a principal vantagem é o acréscimo de qualidades que o metal puro não possui. O aço, por exemplo, é uma liga metálica de baixo custo de produção, resistente ao desgaste e aos impactos e à erosão. Então, você vê aí as vantagens, né, de usar essa liga metálica.
que é uma mistura homogênea, né? E a vantagem é porque ela dá mais qualidade ao metal, devido aos seus componentes. E agora nós vamos ver que a mistura ela pode ser alterada, a sua composição, e também altera o tipo de mistura. Né? À medida que você vai... Aqui tem um ovo dentro de um copo com água. À medida que você vai acrescentando o sal aqui à água, o ovo se deslocou cada vez mais em direção à superfície. Não é isso? Da água, da superfície da água. Logo, o acréscimo do sal alterou gradativamente a densidade da mistura, né? A água e o sal, até que ela ficou maior do que a densidade do ovo, trazendo assim o ovo para a superfície, né? Fazendo o ovo flutuar. Então você percebeu que ao adicionar o sal, né, um novo componente da mistura, alterou a composição da mistura. Você vê aqui, ó, que o ovo ficou menos denso do que o sal, água com sal. Então a mistura, as misturas, seja homogênea ou heterogênea, se altera conforme a proporção das substâncias que a compõem é modificada, entendeu? Então, a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Ela se altera conforme a proporção das substâncias que as compõem é modificada. No caso do experimento, já demonstrado, a densidade é a propriedade alterada. Vamos analisar o que ocorreu. No início da demonstração, em água você viu que é possível observar que o ovo afunda, que significa que ele é mais denso do que a água. Com a adição do sal de cozinha, a água, né, aqui na fotografia B, formou uma mistura homogênea, mais densa do que a água pura, mudando a posição do ovo no interior do recipiente. Essa modificação deve-se à relação entre a densidade do ovo e a fase líquida. Quando é adicionado o sal, né? Quando é adicionado o sal, a mistura homogênea fica mais densa em relação à densidade do ovo, né? Quando a densidade mais sal, quando é adicionado mais sal à água, a densidade da mistura da água e sal ficou maior do que a densidade do ovo, fazendo o ovo flutuar. No caso da mistura heterogênea, as propriedades são combinações de água e combinações das de óleo, por exemplo. A densidade da primeira é menor do que a densidade da segunda. Você vê aqui, ó, o gelo com o óleo. A densidade do gelo é maior do que a do óleo, né? Então, a medida, quer dizer, o gelo é menos denso do que o óleo. O gelo fica mais na superfície. À medida que o gelo vai derretendo, vai tornando líquido, aí torna-se água líquida mais densa do que o óleo. Então, ocorreu aí uma mudança, né? A substância da água é mais densa do que o óleo. Tem uma propriedade específica da matéria. Certo? Então, nós vimos aqui a água é uma mistura homogênea, né, pessoal? A água potável, a que nós consumimos, ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque na água contém os sais minerais dissolvidos. Não é isso? Então, a água potável, ela é uma mistura homogênea, porque ela contém os sais minerais dissolvidos. Certo? Aqui a água é o componente mais abundante e indispensável para a vida na Terra. 75% da superfície da Terra esteja coberta por água, né? Somente apenas uma pequena porção pode ser usada para o consumo humano. Nós sabemos que 97,5% da água do planeta é água salgada. Apenas 2,5% é água doce, né? Sendo que nem todo esse volume é disponível. Tem a grande parte na geleira e a outra parte no subsolo.
Só apenas 0,3% que é água nos lagos e nos rios que é disponível para o consumo. E a água potável? A água potável é água que a gente consome no nosso dia a dia. A maior parte da água do planeta não é potável. Precisa ser tratada antes de ser consumida. A água potável é uma mistura, pois possui sais minerais dissolvidos. Para ser potável, a água não deve conter substâncias ou organismos que possam causar danos à saúde do ser humano, certo? A falta de água potável é uma dura realidade em vários países. Segundo a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, estima-se que a cada 20 anos o consumo mundial de água se duplica. Quer dizer, cada vez mais vai aumentando e a quantidade de água no planeta é a mesma. Então, vai aumentando o consumo e vai ficando cada vez mais escasso. Até 2050, aproximadamente, 45% da população mundial não terá a quantidade mínima de água para a produção de alimentos ou mesmo para o consumo direto. Entre os diversos fatores provavelmente relacionados à redução da água potável está o aumento da poluição, né? A maior causa da diminuição da água potável é o aumento da poluição, o que a torna menos própria para o consumo humano e dificulta seu tratamento. Além disso, a distribuição também tem mudado. Regiões que antes tinham água em abundância, hoje não tem mais tanta própria para o consumo. Por isso, é importante evitar desperdício e reduzir a poluição da água de maneira geral, né? Além de cobrar programas de governo que alertem e incentivem a população a praticar ações de redução de consumo consciente, né? Sem desperdiçar nossa água. Então, nós vimos aí a continuação das misturas, né? Que é misturas homogêneas e heterogêneas. Nós vimos que a liga metálica é uma mistura homogênea e vimos também que a água potável é também uma mistura homogênea, certo? Então, leia a página 52 a 54 para vocês entenderem melhor e até a próxima aula a gente passa a atividade. Fique com Deus e até a próxima.